E aí pessoal, boa tarde, eu me chamo Matheus Freitas e hoje eu vou estar aqui mostrando alguns conceitos interessantes para que a gente possa trabalhar utilizando o Git e o GitHub, mas não fica muito restrito ao GitHub, só alguns exemplos que eu vou estar acabando mostrando, mas você pode usar os mesmos conceitos no GitLab ou em qualquer plataforma que você estiver utilizando para guardar seus repositórios Git. Tá? O objetivo aqui é que a gente fique familiarizado com esses 4 pontos principais que vão ajudar muito a você que vai estar trabalhando em equipe, seja qual for, se for uma equipe muito grande ou uma equipe pequena, vocês vão conseguir se organizar a modo de ter o Git Flow que eu vou apresentar para vocês de maneira bem tranquila. Tá? A gente vai passar por esses 4 pontos, onde a gente vai ver a configuração de uma chave SSH, eu vou entrar em detalhes. Mas isso aqui vai ajudar muita gente nos próximos passos de ficar mandando atualizações, por exemplo, em repositórios privados que, em tese, você quer restringir o acesso. A chave SSH vai te ajudar muito nisso. A gente vai passar por cima dos principais comandos do Git, caso você precise ainda de uma recuperação com relação a isso. E depois a gente passa pro creme de la creme, que é o Git Flow. Tá? É um conceito muito interessante que me foi apresentado por um amigo muito querido, né, que a gente trabalha até hoje em projetos. E por fim a gente vai entrar um pouquinho em pull requests, no que é interessante você como desenvolvedor e parte do time precisa saber para poder mandar as suas requisições e fazer isso de forma organizada, certo? Não só mandar as alterações e ficar por isso, mas organizar elas requests, que são requerimentos, né, que são você vai pedir para que alguém avalie o seu código. E aí a gente vai entrar também no outro ponto do pull request, que é o de avaliador, né? Então a gente vai passar melhor por esses pontos. Bom, primeiro a gente precisa pensar na chave SSH, né? Para que a gente precisa de uma chave SSH? Ela vai servir basicamente para te autentificar com relação à plataforma que você estiver utilizando. Se você estiver usando o GitLab, se você estiver utilizando o GitHub, a chave SSH ela vai te permitir não precisar ficar fazendo sempre login, colocando tua senha, colocando o password. Então a chave SSH vai ajudar muito o nosso processo de mandar os códigos. Claro, a gente vai ter uma configuração no início, mas depois vai ficar bem mais tranquilo para utilizar essas configurações. Então a gente vai ver como criar, como é que a gente vai configurar isso localmente e remotamente, e como é que a gente vai usar depois. Tudo bem? Mas primeiro, o que é uma chave SSH? É uma chave de criptografia, certo? Ela pode ser utilizada em duas maneiras, né? Digamos assim, chaves simétricas e chaves assimétricas, onde a chave simétrica, a mesma que encripta é a mesma que decripta, mas no nosso caso, como a gente vai trabalhar com um repositório remoto, é interessante que a gente use o conceito de chave assimétrica. Só você tem a chave privada e a gente vai trabalhar com ela, e você deixa lá no seu GitHub a chave pública, então você consegue se autentificar, né, usando essa chave. Basicamente para isso que a chave SSH é utilizada, ela tem muitas outras funcionalidades e minúcias, mas a gente não precisa se atentar a isso não. Então vamos lá, como é que a gente pode criar uma chave SSH? Em qualquer sistema operacional que você estiver, a não ser aqueles que são embarcados e são muito específicos, ainda tem a chance de você ter uma ferramenta lá de SSH, né? Um OpenSSL, um OpenSH. Mas, independente se você está no Windows ou no Linux, você vai ter essa ferramenta, né? Que a gente vai poder chamar ela como SSH-, né? Kgen, que ela é basicamente uma ferramenta para gerar chaves SSH. A gente vai então acessar um terminal aí que você tenha. Se você estiver no Windows, aperta a tecla super e digita terminal, você vai acessar ela. Provavelmente vai ser um PowerShell da vida e isso já vai ser o suficiente. Se estiver no Linux, acesse um console, só para você acessar o terminal. Pode ser o terminal do VS Code, pode ser o terminal de qualquer IDE que você esteja utilizando. O interessante é que você consiga acessar e chame a ferramenta SSH Kgen. Então a gente vai passar esse "-t", que é basicamente um template, e a gente vai dizer qual é o tipo da chave que a gente quer. Existem vários tipos de chaves
E se você quiser se aprofundar sobre isso, você pode. Tem chaves que são maiores, que tem ali um grau de dificuldade de quebra do segredo muito maior. Mas como a gente não está preocupado com isso nesse momento, é uma coisa mais reservada nossa, pode usar essa padrão aqui, é de 25519, ou um SDSA, que foi o caso que eu usei. E aí depois você passa um "-c" maiúsculo e o e-mail que você utiliza no GitHub, no GitLab, e onde é que você quer hospedar as suas mudanças, tá? O teu repositório Git. Tendo feito isso, você vai ver um output dessa ferramenta em que ela vai te perguntar onde é que você quer salvar essa chave. Por padrão, o SSH ele cria uma pastazinha, um .ssh, lá na pasta do teu usuário, né? Então se tu tiver no Linux vai estar lá na home e vai estar a pasta do teu usuário, e no Windows é na pasta users, tem lá o teu usuário e dentro dela vai estar o SSH. Então se tu quiser mudar onde tu vai guardar, ou mudar o nome da chave, né, porque ele vai colocar ali o nome padrão de ID e EB25519, você vai precisar passar o caminho inteiro de onde você quer colocar e o nome da chave, que foi o que eu fiz aqui, né, eu coloquei personal key. Beleza, dei um tab, um enter, ele vai te pedir, ele vai na real te perguntar se você quer colocar uma senha nessa chave ou não. E essa parte aqui é bem opcional, vai depender se você quer fazer isso ou não. É interessante porque quando você for utilizar, for mandar os dados para algum canto, ele vai te pedir a senha e você tem mais uma chance de ter certeza se você quer mandar os seus dados, né? Aí você pode pensar novamente, tá, eu realmente quero mandar, então boto lá a senha. Mas se não quiser colocar a senha, tá tudo certo. Deu um enter de novo, né? Confirmou a senha ou deixou em branco porque você não queria. Ele vai te confirmar com essa mensagenzinha aqui dizendo, olha, a tua chave foi criada, né, nesse canto aqui que você especificou, e ele está dizendo aqui que é uma chave .pub, que é uma chave pública, ou seja, uma assimétrica, né, e ela tem duas chaves, uma privada e uma pública. A gente vai ver como é que ela é, mais ou menos aqui, ó, desse lado. Uma chave pública, ela só tem a parte pública, enquanto que a parte privada, ela vai estar geralmente encriptada, né. Beleza? E aí, o que é que você precisa? Você precisa acessar essa pasta em que você criou a chave. Pra quê? Porque a gente precisa, né? Você vai dar 2 cliques na chave pública, né? Que tem um .pub, e vai pegar esse conteúdo aqui, vai dar um copy nele geral, pega tudo, e a gente vai utilizar lá no GitHub. Mas, por enquanto, é isso. A gente criou uma chave, certo? E depois daqui, a única configuração que você vai precisar aqui para poder usar essa chave é senha. Então a gente vem para o passo 2, que é configurar essa chave. A gente precisa apontar para o SSH qual é a chave que deve ser utilizada quando um determinado serviço estiver requisitando a chave. Então a gente vai ter que ir lá no diretório, né, onde foi criada a chave, que, como eu disse, geralmente é lá na pasta do usuário, né, do teu sistema, sei lá, Juninho vai estar dentro da pasta users, que lá vai ter a pasta Juninho, e aí dentro da pasta Juninho vai ter o .ssh. Então a gente vai até lá, entra na pasta e cria um arquivo sem extensão, só cria um arquivo chamado config, tem que ter essa configuraçãozinha. E a gente vai colocar dentro desse arquivo, pode abrir num notepad, num bloco de notas, pode abrir no VS Code, o que for. O interessante é que a gente coloque o mesmo nome sem extensão, sem ponto alguma coisa. Então a gente vai colocar na primeira linha host, e aqui você vai colocar o endereço, né, do repositório privado, ou do repositório remoto, perdão, que vai ser, no meu caso aqui, github.com, mas se você estiver usando GitLab, bote gitlab.com. E aí dentro, né, a gente vai dar um espaçamento, vai colocar hostname, novamente quem que a gente está chamando de forma remota, né, no caso aqui GitHub. O user, a gente vai colocar o git, que é o que a gente vai utilizar para mandar as mudanças do repositório local para o repositório remoto, e no identity file a gente vai dizer qual que é a chave. Então a gente vai colocar o caminho até encontrar a chave, o nome que você colocou. Note que aqui não é o .pub, aqui é a parte privada, aqui não tem o .pub. A gente vai colocar a configuraçãozinha aqui dela. Já a .pub, a gente vai acessar o nosso GitHub, vai fazer login, e na tua home lá, você vai vir no lado direito superior, vai clicar ali na tua fotinha, vai abrir essa coluna,
você vem em Settings, clica, vai abrir essa tela aqui, certo? No caso, vai ser uma coisa diferente aqui, mas aqui vai estar essa coluna na parte esquerda. Você desce até SSH e DPG Keys. Clicou, vai abrir essa telinha aqui, né, esse complemento. E claro, como a gente quer adicionar uma nova chave SSH, a gente vem aqui, New SSH Key, a gente bota um título, né, vai abrir essa telinha, bota um título e a parte pública que você pegou, né, que é essa parte aqui, ó. Você vai pegar essa parte e vai colar aqui. E aí pronto, adiciona a chave. Feito isso, pessoal, vocês não vão ter mais nenhum tipo de dor de cabeça para autentificação com o GitHub. Vai ser tudo feito por baixo dos panos, o Git vai se comunicar com SSH e você não precisa mais nada. No máximo a senha que você colocou ou não na sua chave. Tá, então vamos para os principais comandos. Provavelmente você já conhece o Git, é interessante que você tenha pesquisado sobre, mas eu vou passar aqui por cima de forma breve para a gente não se alongar e esse vídeo ser, ser útil. A gente vai ver os principais comandos. Claro que quando a gente está trabalhando com Git, o que o Git é? Ele é um repositório local em que ele vai manter o tracking das tuas alterações. Só que para isso você tem que dizer, olha, eu quero que você olhe para esse local. Esse local é o que? É uma pasta, é um diretório, certo? Então eu vou lá, eu dou um git init e a partir desse momento o Git sabe, ele observa no caso, todos os arquivos a partir daquela raiz, né, digamos assim. Todas as outras subpastas e todos os arquivos que vão estar dentro dessas subpastas, enfim, o que tiver dentro desse repositório, o Git vai olhar para ele e vai dizer, olha, tá aqui teve até alterações, você fala o que você quiser com essas alterações, mas olha, tem alterações, beleza? Isso é quando a gente vai começar um projeto do zero, a gente vai configurar de forma local, sem remoto ainda. Só quero que, olha, o Git observe essas mudanças desse diretório. Mas pode ser que a opção que a gente queira, né, seja clonar um repositório que já existe lá no GitHub, no GitLab, o que quer que seja. E para isso a gente vai utilizar o git clone, né, e vai passar ou o endereço do repositório usando HTTPS, ou utilizando a opção com SSH, que é git, no caso do GitHub, github.com, né, qual que é a organização ou usuário, né, que está atrelado àquele repositório, / o nome do repositório. Por exemplo, eu quero pegar um repositório meu, né, eu vou colocar git@github.com, fer_Mateus, né, que é o meu usuário, / e o nome do repositório. Isso a gente vai conseguir clonar. Mas aí começam algumas coisas básicas do Git, né? Que tudo bem, eu comecei a fazer alterações dentro do meu repositório Git e eu quero adicionar essas mudanças a uma área que a gente chama de staged, né? Que é um momento antes de concluir, né, o salvamento, digamos assim, das mudanças que a gente está realizando no nosso repositório local, né? Então eu vou lá, tá, alterei o arquivo tal, eu vou lá e dou um git add e o nome do arquivo. Mas aí eu quero também adicionar todos os arquivos de uma vez, certo? Porque eu não quero ficar pegando de um por um e dando git add. Eu posso utilizar o git add ponto, que ele vai pegar todos os arquivos a partir daquela raiz, ou -all, que também é a mesma coisa. Mas caso você queira adicionar arquivo por arquivo, você vai git add e vai de nome dos arquivos de um por um, beleza? Tá, mas aí eu, né, fiz as alterações, adicionei eles a essa área que a gente chama de staged. E aí eu quero agora confirmar essas mudanças, né? Quero salvar essas mudanças no que a gente chama de commit. Commit nada mais é do que um ponto nessa linha do tempo que o Git, né, te proporciona, certo? Então você tem, desde o início do desenvolvimento, você tem vários pontos no tempo, né, do Git, né? Que a gente vai chamar de commit, em que você pode mudar entre eles, certo? Até navegar para poder voltar, tá, naquele ponto o repositório estava desse jeito, entendeu? E aí volta lá pro começo, enfim. São várias possibilidades que isso dá. Então, quando eu quero realmente salvar as mudanças, eu vou lá e dou um git commit. E aí, se você usar só git commit, o Git vai te pedir, né, numa ferramentazinha de texto e tal, tá, qual que é a mensagem que você quer atrelar a esse commit. Todo commit tem uma mensagem, tem algo que descreve o que aconteceu naquelas mudanças, né? Geralmente a gente segue a estrutura o que e por quê. Então você diz o que mudou e por que mudou. Isso é uma mensagem
que a gente pode colocar. Ou a gente pode usar também esse comando aqui que junta as duas coisas. Eu posso dar um git commit menos -am, né, que é um add mais a mensagem, e aí eu passo a mensagem, também funciona. Agora a gente vai vir aqui com um comando que é mais para que você possa ter uma ideia de todos os commits que já aconteceram, né, que é o git log. O git log ele vai te exibir vários commits, né, que foram feitos até agora, tipo desde o começo até agora, né, em que cada um desses commits tem um hash que identifica eles, que é uma combinação de caracteres e números, e do lado a mensagem que você escolheu para aquele commit, né? No caso, só git log ele vai dar um log, né, bem verboso, digamos assim, com várias coisas, quem foi que fez a alteração, quando que foi essa alteração, o número de alterações. Mas eu não quero, às vezes eu quero só ver quantas foram e as mensagens. Então eu dou um git log menos um one line, que ele vai te mostrar só as várias mensagens, né, os vários commits, seguido da mensagenzinha. E aí um dos também muito importantes é o git status. A gente quer ver o que foi alterado, certo? Ao sair desenvolvendo essa minha funcionalidade pediu várias coisas ao mesmo tempo, você altera vários arquivos, e eu quero ver quais foram os arquivos alterados de fato. No git status ele vai te dizer isso, né? Os arquivos que foram alterados geralmente vão estar ali em vermelho. Agora uma das partes mais incríveis do Git, né? O Git ele é essa linha do tempo em que você pode colocar pontos, né, nela, especificar esses pontos como save points, mas você pode ramificar essa linha do tempo, lá, igual lá nos Vingadores, o que proporciona que várias pessoas podem trabalhar em um mesmo repositório, só que em coisas diferentes. Isso é a branch. A branch ela nada mais é do que, a partir de um determinado ponto na linha do tempo, eu vou criar uma nova ramificação. E aí, para isso a gente pode utilizar o Git Branch. O Git Branch, só por si só, ele mostra todas as branches que existem no teu repositório local. O "-a", em adição, ele diz também todas as branches que estão lá no repositório remoto, certo? Então, comecei aqui a desenvolver uma nova funcionalidade, não é interessante, a gente vai ver isso no Git Flow, mas não é interessante que você trabalhe nela diretamente na main ou diretamente na developer. Você crie branches auxiliares para você ficar lá desenvolvendo e não mudar nada na developer ou na main, que a gente vai ver depois. Então, esse é o Git Branch. E para criar novas branches, a gente pode utilizar o próprio Git Switch. Tá? Aqui o Git Switch ele pode tanto trocar de branches, eu posso pular de uma para outra, como eu posso criar. Quando eu uso "-c", eu quero criar, né? Eu quero create. E aí eu passo o nome da nova branch e ele vai criar essa nova branch a partir da atual que você estava. Enquanto que se eu der só git branch e o nome da branch, git switch branch no caso, eu vou para a branch que eu especifiquei o nome. Tá, mas agora eu quero, além de criar essas modificações na minha branch local, eu quero sincronizar com as coisas que o meu time já desenvolveu e está lá no GitHub. Eu quero pegar as novas atualizações que os outros devs já fizeram. E aqui tem duas coisas que a gente pode fazer. A gente pode, primeiro, dar um git fetch. O que é o git fetch? Ele vai buscar essas atualizações e ele vai te dizer, olha, são essas atualizações aqui. E aí você analisa se você quer incorporar essas mudanças ao seu código. Isso pode depender, eu estou trabalhando em cima de um arquivo que foi alterado também por uma outra equipe. Eu quero primeiro ver o que está nesse arquivo novo, certo? E aí tá tudo bem, tá tudo certo aqui, eu vou aplicar essas mudanças. O git fetch ele procura as mudanças, mas ele não aplica, ele te dá essa opção de você verificar antes. O git pull não, vai lá e pega e aplique e é isso. Você garante que o seu repositório vai estar 100% com o que veio lá do remoto. Beleza, isso é para pegar mudanças, mas agora eu quero enviar as minhas mudanças. Eu fiz alterações, eu adicionei essas mudanças na minha branch que eu criei lá auxiliar, e agora eu quero, depois de comitado as mudanças, eu quero mandar a minha branch nova para o repositório remoto. Tudo bem. A gente vai fazer isso por meio do git push. O git push ele é um comando que o Git ele vai realmente empurrar essas modificações para onde você está mandando. Geralmente está atrelado com o repositório remoto e o nome da branch que você quer enviar. Então, fiz aqui as minhas alterações,
dei um git push -u. O -u é mais para a gente poder salvar, né? Fazer um link do repositório remoto com o repositório, com a branch que você quer mandar. A gente vai pegar e dizer, olha, git push -u, bota o endereço do repositório que você quer enviar as alterações e o nome da branch que você quer mandar. Feito isso, o Git, né, vai se encarregar de por baixo dos panos, puxar a chave SSH e fazer todo o trâmite necessário para autentificar com o GitHub ou o GitLab e concretizar as suas mudanças, alterar, né, mandar as suas alterações. Aqui a gente vai ver um dos passos também muito importantes do Git, que é, tudo bem, eu ramifiquei aqui a minha linha do tempo, mas agora é o momento de juntar, né, assemble. Eu preciso então ir para a branch que eu quero atualizar com as novas mudanças, né? Digamos que eu conversei aqui com o meu orientador, com o meu chefe, com o meu líder da equipe, e ele falou, não, tudo bem, as tuas alterações estão show, pode dar merge. Que significa que eu vou poder então ir para o developer e a partir do comando git merge e o nome da branch que eu estava trabalhando, eu vou trazer tudo e juntar, né, realmente fazer um merge com a developer ou a branch que eu quero trazer essas alterações. Feito isso, a sua branch, todas as alterações dela vão agora estar na outra branch que você queria trazer, certo? Claro que se alguns conflitos podem acontecer e a gente pode resolver isso sem problema. Como é que um conflito pode acontecer? Duas equipes alteraram o mesmo arquivo, então o Git ele reconhece, olha, tem duas modificações para a mesma coisa. Então eu não vou concluir esse merge, você me diz aí qual que é o correto. Quando isso acontece, o Git ele vai adicionar uma mensagenzinha de texto, né, lá no teu código, né, geralmente onde tem as duas alterações, e vai dizer, olha, a alteração 1, alteração 2, você escolhe apagando a que você não quer, deixando só a que você quer, e aí você conclui com git merge. Tá, agora vamos, depois dessa passada aqui em todos esses comandos do Git, que eu acho interessante você ler depois a documentação. Existe uma documentação, ela é gratuita. A gente vai pro Git Flow. Git Flow é o creme de la creme do trabalho em equipe, para que a gente possa gerir melhor todas as alterações e todo o flow de trabalho de um time de desenvolvimento de software. O Git Flow ele é um modelo, uma estratégia, né? Ele é um fluxo de trabalho. A ideia é que nós trabalhemos com duas branches principais, certo? A developer e a main. Eu coloquei master aqui, mas isso já está depreciado. Agora a gente está sempre utilizando developer e main. E o que vai acontecer? Essas duas branches vão sempre existir, elas são principais. A main, ela basicamente é a branch que você quer que o seu cliente veja. Vai ser lá que vai ter a versão mais estável do seu programa, certo? Do seu repositório. Se o cliente quiser alguma coisa do seu repositório, ele vai buscar da main. A developer, ela é sempre a branch mais atualizada com as novas features, novas mudanças e coisas do tipo. É na developer que os desenvolvedores, o seu time vai focar em trabalhar sempre nas melhorias incrementais. Quando um número de melhorias estiver ali suficiente, né, você achar o seu time, né, concordar que é hora de uma nova atualização na main, vocês vão juntar todas essas alterações e vão, enfim, jogar para main, garantindo que tudo esteja estável. Só que eu preciso de mais de duas branches para poder trabalhar. Eu não posso trabalhar diretamente na main. E é interessante que eu só jogue para developer o que eu sei que funciona, que está tudo estável. Então a gente trabalha com 3 branches de suporte. Uma branch de feature, uma branch de release e uma branch de hotfix, que elas são geralmente temporárias. E a gente utiliza elas só em processo de desenvolvimento, né? Basicamente, feature a gente vai sempre trabalhar quando você tem uma nova demanda, né? Eu crio você na real recebeu uma task de, olha, o cadastro agora não pode mais ser só por usuário e senha, a gente quer também que utilize uma autentificação de 2 fatores. Isso é uma nova feature. Então eu vou, a partir da developer, criar essa nova feature, né? E trabalhar em cima dela. Eu tenho aqui, pronto, esse gráfico que ajuda a gente a entender melhor. A developer ela é sempre aquela que está mais atualizada, só que a minha main ela é sempre estável, certo?
Então, o meu usuário vai sempre se comunicar com a main. A developer eu tenho uma nova funcionalidade e eu preciso, então, trabalhar em cima dela em uma nova branch. Certo, entendido que quando a gente for trabalhar em uma nova funcionalidade, a gente vai sempre voltar para developer, garantir que ela esteja atualizada e então criar uma nova branch auxiliar que vai ser a feature. E é lá que a gente vai trabalhar e fazer todas as alterações que a gente precisa. E quando tiver sido testado e averiguado pelo seu líder, pelo seu mentor, o que quer que seja, você vai para developer e faz o merge. Tudo bem, mas a gente não trabalha só com features, né? Acontece muitas das vezes em erros que podem acontecer enquanto o usuário está utilizando lá a main, né, digamos assim. Então, vão ser criadas branches auxiliares, que vão ser as hotfix, que elas têm exclusivamente o dever de consertar bugs, né? Consertar trechos ali que estão causando instabilidade no código da main, né? Na branch principal. E claro que quando você localiza um defeito, um problema, um bug na tua main, você faz esse hotfix, atualiza a sua main e atualiza a sua developer, porque se você encontrou um problema na main, depois de realizado o hotfix nessa branch auxiliar, então a gente faz um merge com a main e por fim com a developer e garante que não haja mais erros, né? E aí temos a terceira branch auxiliar, que é a branch de release. Release é geralmente onde a gente vai querer agrupar as modificações que estão na developer em uma branch específica, em que a gente vai juntar todas essas funcionalidades e vai passar por um conjunto de testes. Esses testes, então, depois de validados e tiver tudo ok, geram uma nova versão da main. Como tá vendo aqui, certo? A gente estava na versão 1.1, depois do release e da verificação, a gente tem uma nova versão da main. E aí, quando a gente for trabalhar com essas branches, a nomenclatura que você vai utilizar para elas pode variar, certo? Por exemplo, aqui nos exemplos abaixo, a gente tem, por exemplo, se for uma feature, a gente coloca feature barra o nome da branch que você vai trabalhar, certo? Outras pessoas utilizam feature, 2 pontos, e aí o nome da branch que você vai trabalhar. Isso vai mudar de acordo com a equipe que você estiver trabalhando. Agora sim, o que é o Git Flow? A ideia do Git Flow é que a gente sempre mantenha esse controle, certo? A gente sempre vai ter uma main e uma developer. Então o primeiro passo do Git Switch é a gente garantir, né, que a gente vai estar na main, a gente vai puxar todas as atualizações com o Git Pull, então a main vai estar a mais atualizada possível, a gente vai criar a branch developer e automaticamente a gente vai mandar isso para o nosso repositório remoto, beleza? O primeiro passo do Git Flow foi feito, garantir que a gente sempre vai ter uma main e uma developer. Próximo passo, recebi uma atividade em que eu preciso criar um novo método de login, né? Adicionar um novo passo no método de login, que é a verificação de 2 fatores. O que eu faço? Eu vou para developer, garanto que ela está a mais atualizada possível, crio uma nova branch, certo? Com uma feature, você bota o nome feature barra o nome da branch que você vai dar e automaticamente já mando ela pro repositório remoto. Não tem nenhuma atualização, já mando para lá que já fica salvo no repositório remoto. E aí começa a trabalhar em cima da minha feature, faço alterações, adiciono arquivos, faço commits, vários commits. O que eu faço agora? Pego tudo, mando para o meu repositório remoto. Por fim, né, essa parte aqui vai mais competir vai ser competência de quem vai estar supervisionando, né, a sua equipe, um mentor ou realmente um líder da equipe de desenvolvedores. Ele vai, depois de ter feito todos os testes, ele vai para main, ele vai dar pull, novamente vai garantir que a developer, no caso, não vai para main não, ele vai para developer, garante que a developer está totalmente atualizada, ele vai fazer um git merge com a branch que você estava trabalhando em cima e depois vai atualizar a developer lá no repositório remoto. Tranquilo? Então, olhando aqui, certo? Eu clonei o repositório, eu estou na branch da developer, recebi a minha task, criei uma branch para trabalhar a minha task, fiz as minhas alterações e mandei lá no GitHub. Tá, e agora? Agora a gente vai para um passo muito interessante que a gente vai utilizar
basicamente qualquer time de desenvolvimento, que são as pull requests. Pull request nada mais é do que, olha, mandei uma branch nova e eu quero que ela, ao fim, né, dos meus trabalhos, eu quero que alguém reveja, né, revise essas minhas alterações e garanta de que está tudo de acordo e, por fim, aceite as atualizações e mande para developer. Então você, como desenvolvedor, o que você vai fazer? Olha, criei a minha nova branch, certo? Tava lá na developer, criei a feature /sqrt, né, sqrt, fiz o que eu queria fazer, mandei lá pro repositório remoto, confirmei, certo? Ele falou, ó, até o Git ele te dá essa bandeja, né? Olha, você deve criar um pull request, né? Crie uma pull request para essa nova branch. O que acontece? Quando você for lá no seu repositório ou da equipe, vai ter lá dizendo, olha, há pouco tempo foi feito um novo push, né? Que aí ele vai dizer qual que é a branch. E aqui já tem, olha, compare and pull request. Nesse passo, ele vai te perguntar, olha, essas alterações são da branch feature /sqrt. Ao fim, eu quero que você analise e demerge com a developer. Então você vai vir aqui, ó, ele vai dizer onde que você quer mandar, para onde você quer mandar e de onde está vindo. Olha, a branch que eu estou fazendo é feature /sqrt. E eu quero mandar para developer, não para main. A main, só quem faz é o supervisor depois de bastante revisão, certo? Você, como desenvolvedor, vai mandar para developer. O que eu faço aqui? Eu vou adicionar um título que seja descritivo, certo? Que não seja tão grande, mas não seja só 2 palavras. E o interessante é que você coloque uma descrição. Olha, aqui foi feita atualização tal, alterações foram no âmbito tal, com o objetivo de isso. Depois, você vai vir aqui e vai escolher pessoas que vão revisar o seu código. Aqui, provavelmente, no repositório vai estar o seu líder, então você pega aqui e coloca o seu líder. E de assigns é quem está fazendo essas alterações e você bota, né, você, no caso. E pronto, aqui você já pode criar uma pull request. Depois que você cria uma pull request, essa é a telinha que você vai ver das suas alterações, todos os seus commits aqui e ela prontinha, né, um check que o GitHub faz, que é verificar se não tem nenhum conflito por enquanto, certo? Mas podem acontecer conflitos depois. Mas aqui, pronto, você como desenvolvedor não vai mais fazer nada, certo? Mas, olhando agora no futuro, quando você estiver agora trabalhando numa equipe que você revise alguns códigos, você vai ter a tela de review, claro, né? E aí o que você vai fazer? Você vai olhar todas as alterações, vai olhar o padrão, vai testar na sua máquina, então você vai fazer clone daquela branch pro seu computador, vai testar o que tiver que testar, e depois que você viu que tá tudo certo, você vai voltar naquela tela do pull request, vai aqui adicionar algum comentário dizendo, olha, tá tudo ok, e pronto para merge. Que é esse botãozinho aqui, ó, certo? Você aqui clicou, ele vai dizer, olha, pull request mergeada e fechada, né? Foi mergeada com sucesso e foi fechada. Vocês vão vir aqui deletar branch para não ficar também muita branch paralela que nem tá mais servindo, né? Porque já foi mergeada lá no repositório remoto e tá tudo certo. Beleza? A gente vai trabalhar usando isso. Fiz alterações, mandei a minha branch, abro uma pull request, aviso o meu supervisor e ele vai revisar e vai adicionar essas alterações ao repositório ou não. E vai te dizer quais são os erros. Beleza? Pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, deixa perguntas aqui. Ou se no caso você for um aluno que está trabalhando comigo, manda mensagem, tá? Pra mim, que a gente tira dúvidas.